Opa, sem querer, eu acho que eu saí de uma conexão, mas tá tudo ok, né? Você tá me vendo aí, né, ô Maria Eduarda? Dá um ok aí pelo chat, por favor, se você estiver me vendo direitinho. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Já botei para gravar, deixa eu ver se tá ok. Sim, tá ocorrendo, deixa eu ver. Sim, tá gravando. Então a gente trabalhou lá no sistema presencial, nas aulas presenciais, logo no iniciozinho do ano, sobre iluminismo. E antes de falar de iluminismo, sempre é bom relembrar que antes desse período do iluminismo, nós tivemos a Idade Antiga, né, a época dos gregos, romanos, o berço da nossa sociedade contemporânea, e a cultura que daquela época ainda é a base cultural dos nossos dias. Nós trabalhamos também depois da Idade Antiga, nós trabalhamos a Idade Média, e na Idade Média, isso tudo ano passado, falamos sobre feudalismo, e depois, a partir dessa virada do ano passado para esse ano, quando nós mudamos de série, eu comecei a falar sobre o Renascimento e o pensamento iluminista. Se na Idade Média, que foi o que eu falei lá na outra ocasião, lá na sala, se a Idade Média ficou também conhecida como Idade das Trevas, por conta do grande retrocesso cultural que aconteceu naquela ocasião, porque afinal, se hoje, voltando um pouquinho atrás, se hoje, na nossa época, nós somos considerados ainda herdeiros da cultura greco-romana, ou seja, a nossa base cultural é lá da antiguidade, essa busca pela ciência, pelo conhecimento, pelo desejo de aprender cada vez mais, isso vem desde lá dos antigos gregos e romanos da Idade Antiga. Por outro lado, na Idade Média houve uma mudança radical e negativa até, de certa forma. Na Idade Média, o que ocorreu foram os sucessivos ataques sobre a cultura greco-romana, ou especificamente sobre o Império Romano, que era herdeiro direto da cultura grega. E o que aconteceu então foi que, com esses ataques aos povos bárbaros, houve um retrocesso cultural. Dizer que os povos bárbaros não tinham cultura seria absurdo, seria uma grande mentira. Mas, por outro lado, dizer que os povos bárbaros tinham uma cultura tão sofisticada e desenvolvida como a romana também seria uma grande farsa. Então, de fato, a cultura greco-romana ela era uma cultura, vamos assim dizer, muito mais avançada, enquanto a cultura dos povos bárbaros, quando a gente fala bárbaros, dá a noção de que dá uma sensação, uma aparência de que era um povo só, mas na verdade era um conjunto de povos que tinham um conjunto de informações, ou melhor, um conjunto de identidade cultural mais ou menos similar. Haviam distinções entre esses povos, mas havia mais ou menos algumas práticas em comum, costumes e cultura que eu me refiro. E esses povos bárbaros não tinham uma cultura tão sofisticada, tão bem elaborada como a cultura greco-romana. E esses povos foram gradativamente, ao longo de séculos, foram invadindo o território romano e foram aos poucos eliminando com a existência do Império Romano. Ao invadir e dominar o Império Romano, esses povos foram então sufocando a cultura greco-romana. E esse processo de sufocamento da cultura greco-romana, em que a cultura greco-romana foi cada vez sendo reduzida na sua atuação naquela região da Europa e regiões vizinhas, fez com que a Idade Média também ficasse conhecida como Idade das Trevas por conta desse grande retrocesso cultural que existiu naquela época. Mas, como tudo tem, por pior que seja, tudo tem um fim, né? O tempo passa e mais adiante a gente começa a ter o processo do iluminismo, ou renascimento. Com o renascimento, vai ocorrer uma espécie de renovação do processo cultural. Então, se a Idade Média foi também chamada de Idade das Trevas por conta do retrocesso cultural que passou a existir durante todo o período medieval, a Idade Moderna ela vai ser chamada como o século das luzes, o período das luzes, logo essa fase inicial, né, do Renascimento. Por quê? Porque foi uma retomada, uma volta da sociedade europeia ao movimento cultural, um desejo cada vez mais de retornar à cultura, principalmente parte daquela cultura greco-romana que havia sido esquecida pela Idade Média, durante a Idade Média, ou havia sido sufocada durante a Idade Média. Por isso,
século das luzes ou iluminismo, tá ok? Então nós vamos agora começar a ler, você deve estar visualizando aí o texto, eu vou fazer a leitura e aí a gente vai esclarecendo mais algumas questões. Então a apostila começa assim: Caro aluno, você sabia que existia um período chamado de século das luzes? Esse período não foi chamado assim à toa. As luzes eram uma referência aos novos ideais daquele período, o século XVIII. Nessa aula, você irá entender que ideias são essas e o que elas iluminavam. O século XVIII foi chamado de século das luzes porque foi uma época quando muitos filósofos pensavam a sociedade em que viviam e, através das suas ideias, pretendiam iluminar a política e a sociedade daquela época. Uma pausazinha. Por que os filósofos daquela época, né, segundo o texto, pretendiam iluminar a política e a sociedade daquela época? Por aquilo que eu falei ainda há pouco. Durante a Idade Média, a cultura, a política, ela refletia um retrocesso cultural e uma coisa que é um tanto quanto complicado a gente falar até comparando com os nossos dias atuais que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Uma retomada da religiosidade. Isso não quer dizer, eu não quero dizer aqui, que a religiosidade é um problema. Eu quero dizer que, segundo o pensamento iluminista, o excesso de religiosidade, inclusive controlando o processo político, ela se torna um problema porque ela impõe a sua visão religiosa, muitas vezes radical em muitos aspectos, e ela atrapalha ou atrava o processo político. Então, o que esses filósofos iluministas desejavam naquele momento? Romper com esse resquício da época medieval, onde tudo era explicado pela fé. Os padres, a Igreja Católica, os religiosos, de modo geral, controlaram exageradamente a política, a sociedade, e aí o iluminismo vem com uma proposta de pensadores, de filósofos, né? Em filosofia, vocês estudaram comigo no passado, e várias outras turmas também, qual era a finalidade do filósofo? Pensar, parar para pensar no porquê das coisas, e elaborar estratégias, elaborar respostas para questões que muitas vezes eles não tinham uma resposta objetiva inicialmente. Então, esses iluministas, parte desses filósofos, os chamados filósofos iluministas, começaram a buscar uma nova forma de enxergar a política, a sociedade, não apenas e exclusivamente pela ótica da fé, como era na Idade Média, mas tentando oferecer explicações não apenas religiosas, mas também humanas, científicas. Por isso que até mais adiante vai surgir o humanismo. Então, continuando a leitura ali. Esses filósofos eram europeus que tinham críticas à estrutura do que mais tarde foi chamado de Antigo Regime. O que era o Antigo Regime? O Antigo Regime estava associado à formação de estados nacionais pós-fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Se na Idade Média houve uma descentralização política com o fim do Império Romano, então deixou de existir aquela estrutura política ligada à monarquia, um grande império controlando várias regiões, com um sistema de impostos e tudo mais. Isso foi durante a Idade Média. Com a Idade Moderna, começa a ocorrer a recentralização política. Novos reinos vão surgir, o absolutismo monárquico vai acontecer. E o que foi o absolutismo monárquico? A formação de estados nacionais, reinos, portanto, governados por reis ou imperadores de forma autoritária. Em outras palavras, não havia um modelo democrático. O que havia era a presença de um monarca, de um imperador ou de um rei que mandava e toda a sociedade tinha que obedecer. Esse monarca tinha o poder de decidir sobre impostos, tinha direito, né, de decidir sobre questões administrativas, ele tinha direito decidir sobre condenação ou absolvição de pessoas, e nesse processo de condenação ou absolvição, ele poderia, por exemplo, no caso da condenação, até condenar à morte, se ele achasse necessário uma determinada pessoa. Ele tinha um poder, literalmente, como diz a palavra, absoluto, daí absolutismo. Ele decidia. E geralmente os monarcas eles tinham uma associação da imagem deles a um caráter divino. Afinal, como o absolutismo ele surge na sociedade europeia, no período, na região da Europa,
pós-Idade Média, e lembrando que a Idade Média foi marcada por uma excessiva centralização na questão da religiosidade, na ótica da fé, então o absolutismo pegou um resquício disso, pegou um resquício dessa cultura, dessa mentalidade. Então, geralmente, esses absolutistas, esses monarcas, associavam o seu poder como se fosse um poder divino. Em outras palavras, associavam a sua imagem como sendo, na terra, representantes do próprio céu, de Deus. Então, geralmente eles diziam que eles tinham sido colocados no poder pelo próprio Deus, pelo próprio ser superior, e, portanto, as pessoas na Terra deveriam prestar obediência a esses monarcas, ou a esse monarca especificamente, de modo a entender que ele não apenas estava ali para governar, mas ele havia sido colocado para governar a sua nação, a sua sociedade, os seus súditos, diretamente pelo Senhor, Deus, né, pelo Ser Supremo. Então, voltando aqui para a leitura. Essa estrutura era o absolutismo, quando o rei era quem dominava a política e também a economia, prática chamada de mercantilismo. Aí você está vendo aí que aparece a palavra mercantilismo em negrito. O que era o mercantilismo? Mercantilismo vou dar assim um exemplo mais simplório, mais a ver com a nossa realidade. Quando o Brasil foi dominado durante anos no período colonial por Portugal, o que se colocou em prática naquele período em termos de estratégia econômica foi um mercantilismo. O mercantilismo ele tem quando você tem uma região controlada economicamente de forma exaustiva, exagerada, pelo monarca. O monarca, o governo central de um determinado império ou reino, ele decide quais atividades econômicas podem existir, ele decide quanto que ele vai ganhar sobre cada atividade econômica, ele mesmo muitas vezes coordena e determina como vai funcionar aquela atividade econômica e ele muitas vezes, Estado monárquico, controla firmemente essa atividade econômica. Vamos lembrar aqui como funcionava no caso do Brasil a economia do pau-brasil, logo no início colonial. O pau-brasil era explorado aqui no Brasil, era cortado pelos chamados brasileiros, né? Quem eram os brasileiros? Brasileiros não era uma definição de nação lá no início da história do Brasil. Brasileiro era quem trabalhava com a extração, com o corte da madeira do pau-brasil. Então, os brasileiros que não eram ainda nacionalidade, né, referência de nacionalidade, os brasileiros cortavam a madeira do pau-brasil, vendiam para a Europa, para Portugal especificamente, e o governo de Portugal decidia quanto quem explorava, no caso os brasileiros, né, que exploravam aqui, iriam receber, decidia quanto que, portanto, ia ser pago a esses extrativistas aqui do território brasileiro, e decidiam quanto esse valor ia ser pago aqui e por quanto essa madeira do pau-brasil seria revendida na Europa. E geralmente os valores lá revendidos na Europa eram gigantescos. E quem era o grande empresário nesse processo todo? O próprio Estado. Então a isso nós chamamos de mercantilismo. Continuando aqui a leitura, né? Depois da palavra mercantilismo. Esses também defendiam maior liberdade política, econômica e religiosa, algo muito longe de existir naquele período. Então reforçando, voltando um pouquinho atrás, os filósofos iluministas eram contrários a essa prática do mercantilismo. Eles já começavam a se colocar, tecer ideias, se colocando contrários ao pensamento do absolutismo, desses monarcas controlando tudo, inclusive controlando a economia através desse processo chamado mercantilismo. Então, eram filósofos que queriam uma maior liberdade econômica. Então, por isso, para ver se a gente consegue conectar melhor as ideias, daí, desse processo do sistema iluminista, do pensamento iluminista, dos filósofos iluministas, é que vai surgir algo que existe muito fortemente na nossa economia hoje. Muitas vezes, alguns alunos podem achar assim, mas ao falar de que o Estado absolutista praticava o mercantilismo, controlando exageradamente a atividade econômica daquela época, fica parecendo
que o nosso Brasil também é mercantilista. Afinal, muitas vezes o governo brasileiro ele interfere exageradamente nas atividades econômicas. Mas hoje nós não somos mercantilistas em hipótese alguma. Por quê? Pode ver que volta e meia os grandes veículos de comunicação, os repórteres, jornalismo, de modo geral, deixa sempre claro que o objetivo do modelo econômico político hoje no Brasil e no mundo é deixar que as empresas conduzam seu próprio caminho. A isso nós chamamos de liberalismo econômico. E o liberalismo econômico foi algo que veio a partir do processo do chamado iluminismo. Então, os filósofos iluministas acabaram gerando mais adiante diversas outras vertentes de teorias políticas e econômicas, inclusive o que nós chamamos hoje de liberalismo econômico, ou mais ainda, na nossa linguagem atual, o neoliberalismo econômico, que inclusive marca de forma muito clara o sistema que domina a economia, as políticas econômicas do Brasil atualmente e na maioria dos países do mundo. O governo atual do Brasil é neoliberal, assim como dos Estados Unidos e da maioria das nações do mundo, com algumas exceções, mas a maioria das nações são neoliberais e tudo isso veio a partir desse movimento chamado iluminismo. Então, continuando aqui a leitura, indo para o parágrafo abaixo. O conjunto de ideias defendidas por esses pensadores ficou conhecido como liberalismo, acabei de explicar, né? Ou pensamento liberal. O liberalismo defendia, como o próprio nome sugere, maior liberdade dos indivíduos na sociedade. E essa liberdade abrangia a política, a economia e a religião. Bom, a gente vai perceber que inicialmente, naquela época, esse era o tripé, ou eram esses três tópicos ou pontos mais importantes para o liberalismo, para o pensamento liberal. Mas hoje, apesar desses três pontos continuarem sendo pontos de defesa do pensamento do neoliberalismo que vigora hoje no Brasil e no mundo, o viés econômico é sempre considerado o mais importante desses três. Prosseguindo. A luz, entre aspas, né, fazia referência à razão, capacidade dos seres humanos para conhecer, compreender e julgar. Os intelectuais iluministas tinham como ponto em comum, nas suas teorias, a defesa da razão. Por que eles defendiam, nas suas teorias, o pensamento da razão? Para exatamente tirar do campo, tirar da cena, do processo, a exagerada interferência do pensamento religioso, do senso comum, que existia antes, na época da Idade Média. Até antes da Idade Média e até mesmo no início da formação dos Estados Nacionais, com esse modelo de monarcas se associando a seres quase divinos ou colocados no poder diretamente pelo Deus poderoso, né? Isso não tinha razão de ser, né? Isso era muito mais baseado no pensamento do senso comum, baseado no pensamento do religioso, da esfera religiosa, e, portanto, os iluministas se colocavam contra isso. Por isso, eles defendiam o pensamento baseado na razão. Por isso que está aí, ó, a luz fazia referência à razão. Razão para exatamente ir contra esse pensamento religioso. Faz sentido, era mais ou menos assim, como se estivessem perguntando: faz algum sentido afirmar que um rei foi colocado no poder diretamente por Deus? Pela lógica, não. Até porque fé é uma coisa que a gente passa a ter crença sem necessariamente ter provas. Nós não temos provas muito assim científicas, não vou dizer que me entendam bem todos que estiverem assistindo o vídeo ao vivo ou posteriormente. Nós não temos provas científicas da existência de Deus. Mas para aqueles que são religiosos, que têm fé, como eu, inclusive, nós podemos afirmar assim: não, mas eu creio que Deus existe, porque afinal o planeta já é a prova da existência de Deus. Tudo que existe à nossa volta é tão perfeito, a natureza, o corpo humano e tudo mais, isso já é uma prova científica dentro da nossa ótica da fé de que Deus existe. Mas, para os iluministas, isso não era suficiente. Para o pensamento iluminista, a, a razão está ligada à ciência, e só pela razão seria possível afirmar determinadas questões. Então, o pensamento iluminista ele é muito marcado pelo pensamento científico, pela razão, aquilo que pode ser comprovado.
Daí também porque que, em boa parte, a sociedade contemporânea, a época que nós estamos vivendo, ela tenta sempre buscar explicações científicas para poder argumentar ou comprovar determinadas afirmativas. Está ligado a esse pensamento da razão. Então, voltando ali na leitura. A luz fazia referência à razão, capacidade dos seres humanos para conhecer, compreender e julgar. Os intelectuais iluministas tinham como ponto em comum, nas suas teorias, a defesa da razão. Dentre outras coisas, defendiam também a liberdade de expressão, a criação de mais escolas, igualdade jurídica e a divisão dos poderes. Então, olha que coisa interessante. Vou dar uma pausa aqui importantíssima. Vou ler novamente esse pedaço. Dentre outras coisas, defendiam também a liberdade de expressão. Vou dar uma pausa. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo? Uma tentativa de frear essas liberdades que vem desde lá do processo do iluminismo. Que tentativa seria essa? De frear, por exemplo, a liberdade de expressão. Quando uma autoridade, como o nosso governo atual, tenta, através de manifestações públicas, impedir a imprensa de divulgar, a imprensa que eu me refiro é rádio, rádio, revistas e jornais impressos, ou jornais televisivos, ou através da rádio também. Enfim, quando uma autoridade do Brasil e do mundo tenta impedir o trabalho da imprensa, está indo contrário a um pensamento que já havia sido consolidado desde o processo do iluminismo, que está se baseando nesse primeiro item, liberdade de expressão. Era um dos pontos de defesa do pensamento iluminista. Por que que os filósofos iluministas de cara sentiram a necessidade de defender esse pensamento, esse direito de liberdade de expressão? Porque era o que os monarcas mais faziam. Como eles tinham, no período do absolutismo, eles tinham total poder sobre vida e morte, sobre condenação e absolvição e assim por diante, até atividade econômica. Eles poderiam, por exemplo, condenar um membro de uma imprensa da época, uma pessoa que quisesse difundir ideias ou pensamentos contrários ao governo. Essa pessoa poderia ser condenada e até sentenciada, muitas vezes até a morte. Então, o pensamento iluminista foi criando essa cultura de que os governos sempre foram necessários e sempre existiram e sempre deverão existir, mas desde que respeitado alguns parâmetros. E o primeiro parâmetro que os pensadores iluministas colocavam era liberdade de expressão, que hoje se traduz na nossa legislação brasileira de liberdade de imprensa, que está na chamada Lei da Imprensa, que permite que os veículos de comunicação tenham a liberdade de expressar opiniões divergentes, portanto diferentes das autoridades, sem qualquer tipo de condenação ou punição. Afinal, esses reis, esses governantes, são colocados no poder de forma democrática nos dias atuais e devem respeitar esse direito de liberdade de expressão da imprensa ou de qualquer membro da sociedade que venha discordar da forma de condução dos governos. Outro item também que é colocado aqui, a criação de mais escolas. Por que a necessidade de colocar a criação de mais escolas? No passado, não havia tantas escolas como hoje em dia. Muitos alunos, como vocês, do Maria Inocência, devem se perguntar, poxa, algumas vezes quando estão com preguiça de acordar cedo, né? Poxa, por que que eu tenho que acordar para ir para a escola? Quem que criou essa história de que nós temos que estudar? Quem criou isso, em parte, foram os gregos, né? Lá na Idade Antiga, que foram os desenvolvedores, os criadores das primeiras escolas. Mas a escola, como um pensamento, uma coisa global, uma estrutura a ser criada e cada vez difundida mais, inclusive no Brasil, a escola pública, foi uma resposta ao processo do pensamento iluminista, que sempre defendeu que quanto mais escolas fossem criadas, mais iluminada culturalmente seria a sociedade. Portanto, quanto mais escolas fossem criadas, menos manipulável seria essa sociedade. É bem verdade que hoje temos a sensação de que nós estamos com a escola não está fazendo tanta diferença, porque nós estamos vivendo uma era de transformação,
o mundo e a sociedade sempre foi marcada por épocas de transformação. A transformação grande, significativa que tem acontecido em nossa época tem sido as telecomunicações. Eu estou, inclusive, fazendo uso dessa ferramenta hoje, mas o advento das redes sociais causou tremendo impacto, de certa forma, na minha percepção, um tremendo prejuízo à chamada era a esse pensamento da escola, da finalidade da criação das escolas. Porque muitas vezes nós estamos ensinando na escola, mas através das redes sociais, alunos estão adquirindo conhecimento totalmente divergente, e não que nós queiramos impor um autoritarismo do conhecimento, mas muitas vezes alunos aprendem de forma deturpada, sem fundamento nenhum na lógica nem na razão, e acabam acreditando como se fosse num processo religioso. Por fé, pura e simplesmente, acreditam em coisas que não traduzem a realidade. Mas o objetivo do pensamento do iluminismo, dos filósofos iluministas de criação das escolas, de mais escolas, era exatamente para diminuir a ignorância humana e fazer frente ao excesso de autoritarismo dos governos, para que os governos não continuassem, por exemplo, manipulando a sociedade, dizendo que estava no poder porque o próprio Deus havia colocado ali no poder. Eu não tenho como deixar de fazer esse comentário que eu vou fazer agora. O nosso governo atual, o nosso presidente atual, a todo momento, se baseando no princípio da fé, utiliza-se do apoio das igrejas, tanto evangélicas como igreja católica, mas principalmente evangélica, para afirmar de que ele foi colocado na presidência pelo próprio Deus, como representante de Deus, o próprio poderoso. Isso, de certa forma, é uma volta ao passado anterior à época do pensamento iluminista, ou seja, quase um pensamento absolutista. Inclusive, até na postura do nosso presidente, de ser contrário à imprensa, de ser contrário à discordância de pensamento, querendo impor a sua forma, defender, como defendeu inclusive no último final de semana, um golpe militar para que ele possa governar de forma autoritária, sem nenhum tipo de interferência da imprensa ou de qualquer pessoa que seja, qualquer grupo que seja da sociedade, isso é um pensamento extremamente ultrapassado. Ele está voltando lá, praticamente na Idade Média, para querer defender a forma de governar que ele quer impor à sociedade brasileira. Então, é totalmente contrário ao pensamento iluminista, que defendia que quanto mais escolas, mais difícil ficaria a manipulação. Aí você poderia estar pensando assim, então, ao que parece, a escola fracassou, porque se nós temos hoje tantas pessoas sendo manipuladas por governantes como o nosso, que tem um pensamento atrasado, é sinal de que a escola fracassou. Talvez eu diria que a escola não fracassou. Eu diria que a escola ela perdeu um pouco a sua influência, de modo que as redes sociais acabaram exercendo uma influência maior, porque ela está o tempo todo entrando na casa das pessoas, o tempo todo entrando na intimidade das pessoas e na mente das pessoas. Então, em parte, esse excesso de permeabilidade das redes sociais, ela ocupou um espaço que antes pertencia à escola. E não acho isso negativo, só acho negativo a forma como essa influência se processa. Mas, por outro lado, quem resiste a esse tipo de pensamento autoritário, opressor, que até o nosso presidente está, vez por outra, apresentando aí na imprensa, como foi no domingo? Quem resiste são exatamente aqueles que têm um pensamento mais liberal, ou que têm um pensamento mais voltado à razão, como era na época dos primeiros filósofos, e que estão então ainda olhando, comparando o que os nossos governantes falam e comparando com aquilo que foi ensinado e que é ensinado dentro da estrutura do conhecimento acadêmico das escolas, e aí conseguem ainda ter uma espécie de vacina anti-influências negativas de pensamento insustentável, como esse exemplo que eu estou passando. Então, volto ali na leitura do texto. Dentre outras coisas, defendiam também a liberdade de expressão, falei aqui bastante, a criação de mais escolas, falei bastante também, e outra coisa, igualdade jurídica. Nós sabemos que no Brasil e em boa parte do mundo, essa igualdade jurídica ela não é plenamente colocada na prática, né? Mas o que seria essa igualdade jurídica? É um item que vai na maioria das constituições dos países do mundo.
chamados democráticos, como o próprio Brasil. Seria aquele item que fala que todos são iguais perante a lei. Nós sabemos que isso não é praticado plenamente pela justiça brasileira, né? E em muitos países também isso acontece. Mas é uma busca do pensamento iluminista, ou era uma busca, uma tentativa do pensamento iluminista, de começar a eliminar essas desigualdades, esses verdadeiros senhorios em determinados campos ou áreas do saber. Então, quando se cria essa proposta da igualdade jurídica, era uma tentativa de dizer que o político não é maior do que o cidadão que o elegeu, no caso hoje, né? Ou ainda na época que era absolutismo, o rei não deveria ser considerado um ser superior ao resto da humanidade, da sociedade ou dos seus súditos, e sim apenas um representante daquela sociedade, né? Uma pessoa igual a eles, mas que estaria lá a comandando, porque não daria para todo mundo estar sentado numa cadeira de governante. Então, igualdade jurídica seria basicamente isso. Então, podemos dizer que no nosso caso brasileiro, nós temos assim uma verdadeira jabuticaba. O que seria esse exemplo da jabuticaba? Uma coisa que parece que só tem aqui no Brasil, né? Mas não é só tem no Brasil, não, mas é como apenas uma figura de linguagem. É como se tivéssemos uma coisa que é estranha, é uma coisa esquisita. Nós temos uma Constituição que fala que todos são iguais perante a lei, mas, por outro lado, nós temos outros códigos administrativos e políticos que decidem, por exemplo, que políticos, juízes e algumas esferas de autoridades do nosso país têm mais direitos do que o resto da sociedade, como auxílio disso, auxílio daquilo, remunerações muito maiores, imunidade jurídica e parlamentar e assim por diante. Então essa igualdade cai um pouco por terra. É bem verdade que tem algumas justificativas, né? Essa imunidade parlamentar e jurídica, ela vem exatamente para que, em meio a golpes civis e militares, não se tente prejudicar um juiz ou um político por ter tomado determinadas decisões em determinados momentos, para não serem injustamente condenados, inclusive. Mas acaba que isso gera uma quebra desse princípio da igualdade que está previsto lá na Constituição brasileira e em outras constituições do mundo. Segundo aí, outra coisa que os iluministas defendiam, a divisão dos poderes. Vou ter que fazer outro parênteses, né? Sobre divisão dos poderes. O nosso governo atual, o nosso presidente, é extremamente crítico à divisão dos poderes. Porque, ora, ele fala que ele não ele respeita os princípios democráticos do Brasil, que ele defende a manutenção da democracia brasileira, que ele será sempre um democrata, mas ele está a todo momento convocando atos que são exatamente contrários à manutenção desses três poderes. Que três poderes seria esse? A divisão jurídica, né? A divisão dos poderes seria exatamente o seguinte: a existência, de assim como no Brasil e em outros países do mundo, das três esferas: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O que seria isso? Executivo, exatamente o presidente da República quando é uma democracia, no caso brasileiro. Legislativo, Câmara e Senado, que criam leis e apresentam essas leis para a sociedade que, se aprovadas, entrarão em funcionamento no país. Judiciário são juízes, não só os juízes do Supremo Tribunal, que são os mais lembrados atualmente pela sociedade brasileira, mas toda a esfera jurídica. E para que existe o judiciário? Exatamente para coibir, para impedir que alguns políticos, alguns membros da sociedade façam acusações infundadas, condenem publicamente pessoas sem ter realmente razão de ser. Então, a finalidade do judiciário é impedir, tentar, né, não vou dizer que impede sempre, mas tentar impedir abusos de autoridades ou de pessoas da sociedade de modo geral. O problema é que o nosso governo atual, ele mais uma vez se associa à imagem de um rei absolutista da época da transição da Idade Média para a Idade Moderna, porque ele se coloca claramente contra esses princípios. Vou ler de novo. O que defendiam os iluministas? Volta aqui. Igualdade jurídica, divisão dos poderes,
um pouco antes, criação de mais escolas e antes ainda, liberdade de expressão. Observe, nosso governo é contrário a praticamente tudo isso. Até da criação de mais escolas tem se colocado o contrário, tem falado-se desde o início desse governo de se privatizar escolas, de se privatizar universidades públicas, de reduzir, foi um grande ataque no início desse governo, a redução dos investimentos na educação pública, dizendo, chegou-se até a ser falado lá na ocasião de se criar mensalidade escolar em universidade pública, que é uma coisa assim absurda. Em outras palavras, se analisarmos bem, esse governo que nós temos hoje, ele é totalmente contrário ao pensamento iluminista. A prova de que se alguns alunos, jovens ou até adultos de hoje, da nossa sociedade brasileira, apoiam esse tipo de discurso da nossa autoridade atual, é porque não lembro mais do conteúdo de história, é porque não estudaram iluminismo suficientemente, é porque não estudaram filosofia suficientemente, é porque não estudaram sociologia suficientemente para lembrar de que esse tipo de defesa que nós temos no nosso governo atual é frontalmente contrário ao pensamento da razão, ao pensamento da lógica, ao pensamento da ciência, ao pensamento da democracia. Fala-se em democracia da boca para fora, mas na hora de se colocar em prática, o nosso governo atual vai exatamente contrário a tudo isso que eu li. Então eu tenho que frisar o que é um pensamento iluminista. Olha que fala aqui novamente, dentre outras coisas, defendiam também a liberdade de expressão, a criação de mais escolas, a igualdade jurídica, a divisão dos poderes. Nosso governo é totalmente contrário a tudo isso. Seguindo aqui a leitura. Esse último ponto, ou seja, a divisão dos poderes, esse último ponto era contra o rei absolutista, que reunia todos os poderes. Então, como é que era antes do pensamento iluminista começar a ganhar força? O monarca, o rei, ele tinha exatamente esse poder da justiça. Ele não tinha que dividir o seu poder. Ele tinha o poder de julgar. E por isso que os iluministas começaram a se colocar contrário a esse excesso de poder nas mãos do rei, inclusive na esfera jurídica, né? Parece que o nosso presidente quer voltar a ser um monarca realmente. Continuando aí no texto, na França essas ideias ficaram conhecidas também como ilustração, e por isso o século XVIII foi de profundas mudanças na forma de se ver a sociedade e o papel do homem nela. Seguindo mais. Caro aluno, é importante conhecer um filósofo iluminista cujas ideias tiveram repercussão não só na Europa, mas em todos os países e até atualmente. O filósofo que defendeu a divisão dos poderes foi o Barão de Montesquieu, que viveu entre 1689 e 1755, no seu livro O Espírito das Leis. Nessa obra, o filósofo defendia a separação dos poderes do Estado, ou seja, não poderia ser concentrado tudo nas mãos de uma única pessoa, no caso, o rei. Segundo Montesquieu, os poderes deveriam ser divididos em três: legislativo, responsável por fazer as leis; executivo, executa as leis; judiciário, responsável por verificar se as leis estão sendo executadas. Então, está aí uma definição dessa divisão dos três poderes que Montesquieu aprofundou, lapidou, melhorou. E se observarmos bem, mais uma vez eu tenho que fazer essa crítica, nosso governo não deseja essa divisão. Vamos parar para refletir. O nosso governo deseja, apoia a existência de um legislativo para criar as leis? Não. Ele quer criar leis sozinho. Nosso governo, ele defende a manutenção de um executivo que executa as leis. Ele é o executivo. Ele teria apenas que executar as leis e não querer criar leis. Não, mas ele quer criar leis. E no judiciário? Ele defende a manutenção de um judiciário responsável para verificar se as leis estão sendo executadas? Não. Ele é totalmente contrário. Ele condena publicamente a todo momento o judiciário, dizendo que o judiciário está se intrometendo demais na gestão dele. Ele quer criar leis, ele quer comandar, ele não quer ser controlado. É totalmente contrário ao pensamento iluminista, que é o que predomina na sociedade mundial hoje. Seguindo aqui. Com essa visão, cabia ao rei
o papel de executar as leis e não mais fazê-las. Então prestem bem atenção, vou ler novamente. Com essa visão, com essa divisão, perdão, cabia ao rei o papel de executar as leis e não de fazê-las. Acho que nossas autoridades, inclusive a autoridade atual do nosso país, tem que entender isso. Não cabe ao nosso governo, não cabe à nossa autoridade atual o papel de criar leis. Cabe apenas executar as leis. Por isso que é executivo. Ele administra baseado em leis e não quebrando as leis existentes. Para Montesquieu, isso evitaria o abuso dos governantes e protegeria a liberdade individual. Olha que Montesquieu fala, repetindo, para Montesquieu, isso evitaria o abuso dos governantes e protegeria a liberdade individual. Talvez vocês, alunos, não saibam, tanto você, Maria Eduarda, como os outros que vão assistir provavelmente a aula posteriormente gravada, talvez vocês não saibam, mas a nossa liberdade individual, na atual gestão brasileira, já foi quebrada. Existe um projeto que já foi aprovado em algumas esferas políticas no Senado, na Câmara e no Senado, e que, infelizmente, os políticos que nós escolhemos, deputados federais e senadores que deveriam ser os responsáveis para impedir determinados abusos, acabaram permitindo que essa lei que eu vou falar agora fosse adiante. Tem um projeto de lei que eu só não tenho certeza se ele já está em funcionamento no Brasil. Eu digo legalmente em funcionamento, mas na prática já está existindo, já está acontecendo, que é um projeto que foi apelidado de Patriot Tabajara. O que seria isso? É um projeto de lei que permite a invasão da a invasão da nossa liberdade, entre aspas, da telemática. Traduzindo isso, permite a invasão da nossa individualidade, da nossa intimidade tecnológica. Então, dentro desse projeto de lei, o governo, através da sua agência de espionagem, que é agora me esqueci o nome da agência brasileira de espionagem, daqui a pouco me vem à mente. O governo ele passa a ter, através dessa lei, o direito de invadir nosso sigilo telefônico, o nosso sigilo de aplicativos de redes sociais, o nosso sigilo de comunicações. Então, através dessa legislação, que foi praticamente já aprovada no Brasil, o governo tem o direito de, a qualquer momento que ele se sentir ameaçado por determinadas pessoas da sociedade, ele tem o direito de nos espionar e de usar a própria tecnologia que nós utilizamos diariamente, que são os smartphones e todo o sistema de telecomunicações, para nos espionar e, dependendo do caso, nos acusar, utilizar provas contra nós mesmos. O que vai totalmente contrário à democracia, ao pensamento democrático e totalmente contrário ao sistema da nossa, totalmente contrário contra a nossa, no que define a nossa Constituição Federal, infelizmente. Mas isso já está acontecendo. Basta depois colocar aí no Google, quem tiver interesse em saber, botar lá Patriot Tabajara, que é o apelido desse projeto de lei, e ver a quantas anda esse projeto aí. Então, Montesquieu, ele era exatamente contra esse abuso dos governantes e acreditava que essa divisão dos três poderes seria o que iria proteger a liberdade individual de cada ser humano. A prova de que nós estamos andando para trás. Tanto tempo se passou, ao invés de andarmos para frente e avançarmos nos direitos individuais sobre os direitos governamentais, nós estamos vendo um retrocesso, não só no Brasil, como em outros países do mundo, onde está se voltando a uma prática abusiva da redução do direito de liberdade individual de cada ser humano. E aí vem uma última proposta aí nesse texto, né? Cara aluno, se essas ideias se espalhassem, imagina como seria num continente tão pequeno como a Europa e cheia de reis absolutas. Seria devastador. E isso aconteceu. E as ideias foram colocadas em prática. Então, se hoje nós temos um pensamento, apesar de ameaçado, que ainda predomina no mundo atual, que é o pensamento de liberdade, igualdade, fraternidade, foi graças a esse processo do pensamento iluminista e graças também ao papel preponderante
do nosso Montesquieu, que teve assim um destaque na criação do pensamento liberal que hoje coordena as ações políticas no mundo. E para finalizar, a pergunta que fica na cabeça de repente de alguns alunos seria: afinal, Montesquieu só produziu coisas boas? O pensamento, melhor dizendo, o pensamento iluminista só trouxe coisas positivas ou trouxe coisas negativas? Tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado negativo. O lado bom é que o pensamento iluminista ele traz realmente uma defesa da democracia, da igualdade, da fraternidade, do direito individual, portanto, um desejo de realmente de não controle do ser humano, o ser humano ser livre para tomar suas próprias decisões, o que é muito positivo. O lado negativo do pensamento iluminista é que ele acabou empoderando um determinado segmento da sociedade que se apropriou desse pensamento iluminista e em muitos momentos da história europeia e do mundo os se apropriaram e ao mesmo tempo conduziram a difusão do pensamento iluminista para poder tirar vantagem e benefício próprio. A quem eu estou me referindo? A classe da burguesia. A burguesia que era representada e é representada ainda hoje através dos poderosos empresários da atividade econômica de cada país. A burguesia, no passado e ainda hoje, ela se apropria frequentemente desse discurso do pensamento liberal, do liberalismo econômico, para exatamente cada vez enriquecer mais, justificando que se todo mundo tem liberdade de expressão, de liberdade de decisão, também tem que haver a liberdade econômica para que alguns possam enriquecer mais do que outros. E aí esse pensamento liberal acabou se tornando, na minha ótica, um aspecto negativo na esfera econômica, uma vez que empoderou exageradamente a classe burguesa, e essa classe burguesa soube utilizar muito bem esse pensamento do liberalismo para tirar vantagem, enriquecer e, de certa forma, oprimir as classes menos favorecidas, chamada classe trabalhadora, ok? Com isso a gente encerra, tá? E vem aí um texto no final, uma atividade, atividade 1. Eu não vou pedir nesse momento para vocês fazerem essa atividade. Vocês podem até ler essa atividade que vem abaixo. Se quiser responder essa atividade no caderno, só para poder exercitar o pensamento, pode, mas eu não pretendo, por hora, pelo menos, pontuar essa atividade para efeito de avaliação. Conforme eu tenho falado frequentemente pelos grupos das turmas e redes sociais, e até mesmo no Classroom, a minha finalidade, a minha intenção é fazer prova online e avaliar os alunos nesse período de pandemia apenas pela prova online e não por essas atividades como alguns professores têm feito. Até porque a Constituição me garante o direito de estabelecer a forma como eu vou avaliar e conduzir o processo educativo dentro da sala de aula, dentro desse pensamento liberal que me garante o direito de cátedra, que é o direito e a liberdade de decidir como eu vou conduzir as minhas aulas, né? Então, por esse motivo, eu vou manter o sistema de prova online. Agora, se mais adiante houver necessidade de fazer alguma mudança quanto a isso, eu vou estar comunicando a vocês. Então, por hora, a gente vai estar encerrando esse conteúdo. Deixa eu só interromper aqui a gravação para depois verificar se temos alguma dúvida